Com a análise deste tema de André Santos Pereira, analista político. Bom dia, seja bem-vindo. De facto, ouvimos estas declarações do ministro Fernando Alexandre à CNN, mas logo depois foi também à RTP, desdobrou-se em entrevistas. Conseguiu responder a tudo, sossegar famílias e alunos com as garantias e explicações que deu? Bom dia. Eu creio que o ministro começou este processo de forma errada e tem sido difícil corrigi-lo. Desde o primeiro momento nós encontramos um ministro que assinalou que o processo estava a correr bem, o que havia eram erros muito pontuais, conseguiu responsabilizar diretores de agrupamentos, conseguiu responsabilizar as famílias por marcarem férias, conseguiu responsabilizar os corretores dos exames pela ineficácia do processo e só agora, chegado a este momento, é que foi capaz de reconhecer um conjunto de erros que foram cometidos ao longo do caminho e que precisam, obviamente, de ser ajustados. Assumir alguma responsabilidade? Sim, eu creio que o processo é bastante meritório. O que o ministro está a trazer para cima da mesa é uma alteração importante ao processo. Ele vai trazer clarificação, vai permitir aos alunos consultarem as suas provas, os resultados das suas provas, mas creio que num processo desta magnitude e sobretudo com o histórico que temos dos exames moda do ano passado, do ensino básico e também do piloto que foi feito na área de filosofia, devia haver maior cuidado na escolha das palavras por parte do ministro, sabendo que este é um tema muitíssimo sensível para as famílias e para os jovens que a seguir se vão candidatar ao ensino superior. O ministro admitiu que há uma espécie de custo político porque há um adiamento de prazos, ele próprio enfim, acabou por admitir que pode haver famílias prejudicadas com estes adiamentos e fala num custo político. Até onde é que pode ir esse custo político, na sua opinião? Bom, o ministro vê-se confrontado com uma circunstância em que ou este processo corre bem, com o calendário que está definido, ou o ministro fica numa posição bastante frágil. Eu sou pouco apologista da ideia de pedir a demissão de ministros. Creio que é um tema, dada a sua sensibilidade e dada a sequência de calendários que se conhecem, não só a candidatura à segunda fase, caso haja necessidade, como também a própria candidatura ao ensino superior. Estamos a falar de um verão que, para os jovens e para as famílias que transitam do secundário para o superior, é muitas vezes muito intenso. Há jovens que não ficam na mesma cidade quando transitam para o ensino superior, para as universidades ou politécnicos, têm toda uma série de questões logísticas a tratar. Isso. E, portanto, quanto mais complexo este calendário for, mais complexa é também a vida dos jovens num momento particularmente marcante. Estava a destacar, André, que de facto o ministro acabou por arriscar neste processo e que ele vai acabar por ser positivo para alunos, para as escolas, para as famílias. De resto, o ministro já disse que não é para voltar atrás neste processo de digitalização das provas, mas foi no tempo certo, ou seja, com os testes que se fizeram, já se permitia que efetivamente o Ministério da Educação avançasse para uma execução tão generalizada destes exames, desta magnitude? Sim. Eu creio que, na verdade, o próprio ministro já respondeu a essa questão, em que disse que se deveria ter feito um passo intermédio. E, portanto, uma alteração desta natureza, na minha ótica, devia ter tido dois fenómenos. Ou tinha um passo intermédio face àquele que foi feito no ano passado e, portanto, não passar de 23 mil exames para 300 mil, que foi a transição de filosofia para todas as áreas do conhecimento, mas provavelmente teria que ter tido um calendário de comunicação aos interessados com maior antecedência, eventualmente até no início do ano letivo, transmitir às pessoas que a motivação era que este ano acontecesse desta forma. A transição poderia, por inerência, como qualquer transição desta dimensão, trazer algumas complexidades adicionais e, portanto, que as pessoas pudessem estar preparadas para ajustar o seu calendário a este efeito. E para terminarmos, justifica-se estes pedidos por parte dos partidos políticos em termos de audição do ministro Fernando Alexandre ou mesmo uma comissão parlamentar de inquérito, como pede o Bloco de Esquerda? Eu creio que, acima de tudo, nesta fase, o ministro ainda tem algumas explicações para dar, mas mais importante que tudo é concluir este processo. E Fernando Alexandre devia saber a importância das palavras. Como nos recordamos no final do ano passado, teve um processo difícil também por má interpretação nessa altura de palavras suas relativamente à questão da ação social, em que foi alvo de várias críticas e aqui mais uma vez é a demonstração de como as palavras importam. O ministro terá garantido a oportunidade para se explicar, mas mais importante que isso é agora garantir que o prazo fixado para dia 17 seja efetivamente cumprido. E que tudo corra bem para os alunos. Exatamente, André para os alunos Santos e para as suas famílias. Muito obrigada pela análise, um bom dia. Obrigado. Boa semana.